muito boa noite. O amor está no ar, estamos começando mais um episódio do Namoro ao Casamento. Hoje um casal especial, né, Tainan? Especialíssimo, Bill. Que honra que a gente tem de receber eles aqui. Primeiramente, queremos também te agradecer por estar aqui com a gente essa noite. Né? Não sei que horas você está assistindo esse podcast, mas a gente desde já quer te convidar a deixar sua curtida, deixar seu comentário, da onde você está ouvindo a gente. Ah, tô ouvindo no trabalho, tô ouvindo em casa, tô ouvindo enquanto eu tô fazendo comida. Já deixa aí no comentário. E fica com a gente até o final, porque o episódio de hoje é muito especial, não é, Bill? Extremamente. Estamos com um casal maravilhoso que eu vou deixar tu apresentar. E depois ele se apresenta melhor. Não, melhor do que eu apresentar eles, eles estão em casa, né? Eles são de casa. Há muito tempo. Eles são de casa. A gente tá aqui com Wesley e Lohane. Que prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. Boa noite. E aí, vocês estão bem? Estamos bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui, podendo cooperar com mais esse episódio do podcast. Feliz demais pelo convite e espero que seja bênção. É isso aí. Você, Lohane, tá tranquila? Tô muito Você é bênção demais. O episódio de hoje, como o Bill disse, do namoro ao casamento. Então você que tá namorando, que tá noivo ou que já casou, cara. Tá orando. Tem essa também. Tem esse também, né? principal, né? Você que tá orando ou conhece alguém que tá, compartilha com essa pessoa também, cara. E abençoa a vida dessa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser um episódio muito rico. Amém, Bill? Isso aí. E também, se a sala que você usa está com um problema no ar-condicionado, já deixa o like aí, o comentário, que ele vai resolver, tá bom? É isso. Então, vamos começar, se apresentem um pouco, pra depois a gente vir com o começo de tudo. Amém. Então, galera, meu nome é Wesley, tenho 31 anos, sou casado com a Lohane, tenho 2 filhos lindos, que é o Caleb e o Luca. Apaixonado por Jesus, servo aqui na Igreja Cartas Vivas aproximadamente uns 8 anos. E é isso, espero cooperar com o que vocês estão construindo aqui nesse podcast essa noite e contar bastante história engraçada. É isso aí, eu vim por isso. E é isso. Boa noite, meu nome é Lohane, tenho 26 anos, sou mãe de 2 crianças lindas, abençoadas. Um de 3 meses e outro de 3 anos, né, o Luca e Caleb. Uma benção assim nas nossas vidas, né? Amém. Estamos casados há 6 anos. É isso, esqueci de falar, é isso aí. Importante. Ó, aí, ó. E no Gente, total, quanto tempo junto? 8 anos, né? 8 anos juntos. Não somos bons com datas, tá? Mas é isso, né? Então vou entregar indo pra logo, 9, porque indo pra- o Wesley tinha soltado 9 um dia desse aí. Indo pra 9 anos. Pra 9 anos e casado há 6 anos. É isso aí, porque a gente tem 2 de namoro, 6 de casamento, indo pra 7 de casamento. Então, Fora o período, né, que nós oramos. teve um período. Quanto tempinho? Foi 5 meses, 5, 6 meses de oração. Tem uns que oram mais, né? Tem uns que oram mais. Pois é. Sempre tem. Sempre tem. Estamos Mas é isso. Esse tempão junto aí, cara. Glória a Deus. Que E que legal. vem a eternidade. Antes de vir englobando tudo já, cara, como é que foi esse processo de oração de vocês, sabe? Vindo bem do princípio mesmo, assim, foi um processo tranquilo? Foi um processo angustiante? Como foi esse processo? Quer falar, filho? Tem alguma história maneira desse processo? Eu quero saber quem chegou em quem. Ih, aí, ó. Aí, ó. Eu cheguei porque o Ed travou. Aí não. Igual o Chaves aqui. Eu vou me defender, hein? Mas foi, assim, foi um misto de sentimentos, né? Porque foram 5 meses, mas foi um processo difícil, né? Um processo que a gente teve que ter muito discernimento em Deus. Ou ficar atento também aos detalhes quando nós nos relacionamos. Foi uma das coisas que o Senhor ministrou muito isso no meu coração. Fique atenta aos detalhes. Porque às vezes a gente quer coisas mirabolantes e não é. O Senhor, ele é simples, né? Então, automaticamente as coisas vão ser simples. Então, foi um processo difícil, doloroso, bom também, porque a gente aprendeu bastante coisas, né? O Wesley travou, mas tudo bem. Quero saber como é que foi essa trava, né? O Wesley chegou lá na igreja, né? Eu não lembro, assim, exatamente qual foi o momento, assim, que eu... é ele. Não lembro, sim. Eita. E aí? Eita.
A gente tinha amigos em comuns, né? E eu lembro que a gente tava indo comprar um bolo pra uma amiga nossa. Foi. Que era aniversário dela, só que ela esqueceu de comprar o bolo, né? Tem que cuidar. Cara, eu prometi de dar o bolo do aniversário, chegou no dia do aniversário. É verdade, a culpa é do Wesley. Eu esqueci, porque eu tinha prometido, a festa rolando sem bolo. Sem bolo. Não, o Wesley tá vindo aí, ele vai trazer o bolo. Eu chegando Todo mundo lá. tranquilão. Sem bolo nenhum. E aí nós fomos comprar o bolo. E eu lembro que na hora ali, a gente escolhendo o Wesley nervoso assim, eu olhei pra ele e falei assim, calma, cara, vai dar tudo certo. E E aí, ó. ali eu senti algo, né? Deu a borboleta no estômago. Eu na também, barriga. eu também senti, eu só não falei nada. Tá bom. E aí, naquela noite, assim, essa minha amiga era muito próxima do Wesley. Eu falei, amiga, chega o meu varão. Ela, que é isso aqui? É o Wesley e tal. E ali eu abri, né, pra ela, que eu fiquei afim dele. E aí ela passou pra ele. Só que assim, gente, ele falou o nome de todas as pessoas possíveis, menos o meu. Mas tudo certo. E aí... Mas ele tem uma razão, não. Ele não foi. Se ele pudesse, ele escolheria de primeira, É né? verdade. Aí. Não, eu vou ter que... Vai. Porque ficou Justo, muito estranho justo. isso, eu vou ter que me explicar. Justo. Vai, explica. O que acontece? Nesse período, eu tinha feito um voto com o Senhor que eu não ia me relacionar com ninguém dentro de um período assim. E, se eu não me engano, acho que foi 1 ano que eu falei com o Senhor. E assim, eu tava bem tranquilo em relação a essa questão de relacionamento e tal. E o que acontece? Teve esse episódio da Lohane e tudo mais e tal. Só que lá na igreja que a gente congregava, tinha um camarada meu que era afim dela e tal, vivia falando dela, aquela coisa. Então, quando essa amiga em comum começou a falar, ó, tem uma menina aí, cara, que te achou interessante, mas eu não vou falar quem é, você vai ter que adivinhar, porque você tem que estar atento aos detalhes. Ô, amigo ou inimigo, assim? Não, aí eu falei, pô, beleza. Bom, acho que eu falei o nome de umas 20 garotas. Essa. Parecia até a música do molejo. Essa, já falei que não. E ela tava me passando, né, mensagens, e eu vendo, ai, olha, o que eu escolhi. Mas assim, cara, aí depois eu expliquei pra ela, eu falei, cara, por que eu não falei o seu nome? Assim, eu vou confessar pra você, dentro de todas, a Lohane era mais bonita. Aí, ó. Mas eu achei que, assim como Tu o estava meu amigo... acreditando. Pô, eu achei o quê? Assim como o meu amigo estava interessado, aquela coisa, ela também estava interessada. Então, pra mim, já rolava alguma coisa ali. Até porque eu não estava ligado nessa questão de relacionamento e tal. Mas aí, depois que assim, eu falei, pô, cara, não é ninguém, cara, eu acho que é a Lohane, mano. Falei, cara, é a Lohane. Falei, mano, como é que eu vou fazer isso de novo? Aí eu falei, cara, é a menina da dança? Aí ela, pô, depois que só sobrou ela. Eu falei, pera lá, tem uma explicação. Eu conversei com essa amiga em comum, né? Falei, cara, eu achei que o camarada aí tinha alguma coisa. Ela, não, nada a ver, cara, que não sei o que. Ela nem fala com ele direito e tal. Só que pra mim ele ficava, essa daí vai ser minha varoa. E eu sempre respeitei. Tô namorando né? aquela mina, mas não sei se ela me namora. Eu sempre respeitei, cara, mas... Enfim, a gente, passando esse processo aí, a gente começou a conversar. Não, aí veio o detalhe, né, que ele travou. Marcamos de conversar. Tentei pular. Não, isso me marcou muito, porque foi algo que eu... Como sai dessa situação, né? Marcamos de conversar depois de uma festa de um amigo nosso. A gente tinha aproximadamente, sei lá, uns 10 minutos pra gente poder conversar, porque a gente era muito discreto, né, nessa questão assim, de conversa e tal. E aí a gente, cara, caminhando... Era o quê? 2 quarteirões? Não sei. É, por aí. Era bem rápido. Ele simplesmente não falava nada. Silêncio no trajeto? Silêncio no trajeto, assim. Tava Ele reflexivo, falando... né? Pô. Tava intercedendo. É porque tinha passado 2 caras numa moto. Tava te protegendo. Ele não falava nada. Eu, cara, o que eu vou fazer? Esse menino não fala nada, ele não tem uma atitude. E aí, o que eu faço? Enfim, chegando na casa dessa minha amiga, que eu ia passar a noite lá, eu, cara, vou ter que falar. Eu, então, né, você sabe que eu tô afim de você e tudo mais. Aí foi aí que ele não reagiu, né? Veio à tona. Aí nesse dia nós conversamos, né, esclarecemos. Reagi. Aí já viu. Já era. E aí nós, assim, né, botamos umas cartas na mesa a gente e começou a começamos conversar. o processo de oração. É isso aí, a gente começou a conversar a partir desse dia e a gente nem decidiu nesse dia não, assim, começar o processo de oração não. A gente foi se conhecendo um pouco melhor e tal. Aí até que a gente entendeu em Deus que era tempo da gente começar esse processo de oração para saber se a Lohane era a mulher para mim ou se eu era o homem para ela. E a gente estipulou, foi 5 meses de oração.
Aí entra essa pergunta assim, porque, cara, nesse período de oração foi assim, foi um tempo bem, foi bom, mas assim, bem angustiante, sabe? Por quê? Você tá ali, você começa a conversar, você começa a estar próximo, aí você começa a criar aquela expectativa, aquele sentimento, mas se Deus falar que não... E esse era o nosso medo, né? É. Eu sempre orava, eu sempre falava, Senhor, não deixa eu estar conversando, orando com uma pessoa que não seja da sua parte pra mim. Então a gente tinha muito medo disso. Cara, e a gente sempre se colocou muito obediente, né? Sim. E eu sempre falei, cara, se o Senhor não confirmar, não velho, não vou avançar e tal. A gente sempre foi muito assim, convicto disso. Mas chega uma hora, mano, começa a ficar uma angústia. Nem que sim, nem que não. Pô, aí a gente começou a Fazer orações ousadas. fazer orações ousadas. Comecei a fazer uma... Senhor, ela vai ter que ir de preto hoje. Tipo... Você vai lá no Food tocar ninja. Tipo, Luva de boxe. falei, cara, tem que ser assim. Mas, graças a Deus, o Senhor confirmou e a gente tá aqui hoje. Nesse processo, assim, surgiu vários empecilhos, né? Tivemos vários obstáculos, né? Pelo caminho, pessoas aparecendo, pessoas dando em cima do Wesley. Ih, aí, Eu não vai, esse barulho é meu. Mas foi um processo que nós oramos. Bobeira. Muito bobeira. Mas assim, nós oramos e foi no sábado, né? Lembro? Porque assim, nesse período a gente não marcava encontro só nós dois. A gente sempre tava em volta das pessoas, né? Sempre estavam nossos amigos e tudo mais. Nós dois a gente nunca ficava. Nesses 5 meses, né? Sim. Não tivemos nenhum contato, Legal. assim, só nós dois. A gente conversava muito pelo telefone, mas, vamos fazer alguma coisa? Sempre tinham pessoas ao nosso redor, né? E aí eu lembro que a gente foi na Batata de Marechal. Aí nesse dia, Que beleza, hein? no sábado, Coisa foi uma linda, galera. Pô, mas acho maneiro, né? Simplicidade. Batata de Pé no Marechal, chão, né? Caraca. Tá no chão, né? E aí eu lembro que nesse dia, eu não lembro assim o que aconteceu exatamente, mas cara, eu não quero mais ficar orando, porque já tô gostando, já tô me envolvendo, já tá um negócio assim, né? Porque tu fica 5 meses orando, esperando uma Sim. resposta de Deus. Deus não fala. A pessoa tá ali. Aí entra todo aquele processo, né? Da sua oração com o Senhor. E aí a gente colocou Deus à prova, né? Foi. E assim, a gente não sabia. Mas eu tive esse sentimento, ele também teve. Nós fizemos essa oração no sábado. No mesmo dia, no domingo, né, nós tivemos a confirmação, mas a gente não sabia que os dois tinham ficado assim. Foi. Legal. Cara, e uma das coisas que a gente sempre colocou, assim, um com o outro, foi de que o Senhor confirmasse para ambos. Para não ter essa questão de, Deus falou comigo, aí eu, mas não falou comigo, entendeu? E a gente sempre orou, Senhor, quando for pra confirmar, cara, se for que sim, se for que não, fale pra nós dois, pra que não haja essa questão, cara. E... Vocês querem que a gente conte já, cara, como é que foi a confirmação? Claro, eu tô aqui. Fala que confirmou, mas Você não tá confirmou aqui pra como? quê? Fala pra mim, comenta aqui. Você tá aqui pra quê? Pela história, pra saber o que Então, aconteceu. vamos lá. Vai, tem a parte do Wesley. Eu vou contar a minha parte. Cara, eu à noite, um sábado, assim, eu orei pra dormir, aquela coisa e tal. E de madrugada o Senhor me acordou, cara. Eu acordei, assim, angustiado com essa situação e tal. Por quê? Porque isso já tava roubando o meu foco das paradas do Senhor, assim, sabe? Eu ia pra igreja e ficava com aquela confusão na mente, sabe? O sentimento, quando tá bem assim, eu falei, cara, isso tá me atrapalhando, eu preciso, sabe, resolver isso. Se é que sim, se é que não. Mas Aí, eu falei, tem que desenrolar esse mistério aí, cara. Aí, o que aconteceu? Não, isso tudo, essa questão toda da angústia foi porque já tava com os 5 meses que a gente tinha colocado pro Senhor e não tinha acontecido nada de nenhuma Nós tivemos resposta. muitos sinais, né? Como eu falei, fica atento aos sinais. Mas não teve Sim, nada concreto. Sim, sim. Aí o que acontece? Eu acordei de madrugada e eu falei, caraca, Senhor, eu preciso tirar isso do meu coração, você tá me angustiando e tal. Aí eu fechei o olho pra dormir de novo. Cara, me veio uma calça na cabeça. Antigamente tinha muito isso. A galera não faz mais isso hoje, mas antigamente tinha muito isso de confirmação de roupa. Essas coisas assim e tal. E me veio uma calça na cabeça, que era aquela calça de boca de sino. Sabe? Aquela Tá ligado. Aquela, tipo o Chitãozinho Chororó, antigamente, era aquela calça assim.
Cara, eu acordei assim de novo, eu falei, pô, calça horrível. Aí eu falei, pô, cara, que isso? Eu falei, não, senhor, tá fazendo isso comigo não. Nunca vi a Lohane com essa calça, cara. Aí eu fechei o olho de novo, a mesma coisa, aquela calça na minha cabeça. Eu falei, amém. Aí eu falei, senhor, eu vou ser ousado. Falei, ó, se realmente a Lohane for uma mulher de Deus pra minha vida, ela vai com essa calça amanhã pra igreja. Aí só que na igreja tinha 2 cultos, né? Aí pra mim não ser tão ousado assim, eu falei, ó, ou de manhã ou à noite. Primeira Olha, vez o Wesley nos 2 cultos. Eu falei, ó, ou de manhã ou à noite, ó, tá contigo. Cara, Não importa não de Aí ser... eu fui de manhã empolgadão, acordei cedão, fui de manhã. Lohane com a saia, mano, saia colada assim. Rosa, eu. Cara, eu não almocei, pô. Eu fiquei sem fome a tarde toda. Fiquei aquela angústia. Eu falei, meu Deus. Vem o culto já das queimei 6. um cartucho, eu penso, já queimei uma ficha. Já queimei um cartucho e agora? Falei, não. Aí fui pro culto à noite. Cheguei na igreja, cara, Lohane com roupa de dança. Aí eu falei, meu Deus, essa angústia vai até o final do culto. Cara, o culto não mal moveu assim, ó. Gelado. Eu falei, pô, Senhor, meu Deus do céu, cara. Fui na barriga. Aí eu lembro que no final do culto, assim, o banheiro das mulheres era no 2º andar, né? Aí a Lohane subiu, assim, pra trocar de roupa e tal. E eu fiquei, assim, olhando na escada, assim, na maior expectativa. Cara, daqui a pouco a Lohane desceu. Eu só vi as perninhas dela assim, mano. Com aquela calça horrível. Aí eu olhei e falei, meu Deus, tá acontecendo. É ela. Cara, e assim, eu fiquei muito feliz, cara. Eu não sabia o que fazer. Eu olhei pra cara da Lohane, o que foi? Eu falei, eu quero falar contigo. Ela, pô, também quero falar contigo. Aí entra a parte dela. Porque como a gente teve essa oração de que o Senhor confirmasse pra ambos, eu tinha minha confirmação. Eu falei, eu vou jogar pra ela e vamos ver qual é. Aí ela chegou, quando eu cheguei em casa, eu liguei pra ela. Aí ela foi e me falou a parte dela. Vai, fala a sua parte aí, Lohane. Detalhes, essa calça que ele tá falando, eu comprei 5 meses atrás. Usei uma vez e não usei nunca mais. Ela estava na casa de uma amiga minha. E eu nunca mais usei a calça. Naquele domingo, a menina me devolveu a calça de manhã. Pô, que maneiro. Aí eu ia usar ela de manhã, só que eu não vou deixar passar a noite. Você quer aquela confusão, né? Coisa de mulher. Aí eu não usei, só usei à noite, assim. Mas então, a minha parte. No sábado, eu orei, Senhor, eu tava muito revoltada. Na madrugada, Senhor! Deus, eu não quero. E assim, eu coloquei assim diante de Deus, se passasse daquele dia, eu ia falar com ele que a gente não ia mais orar e tudo mais. E aí eu fui pro culto de manhã, triste, cabisbaixo. Olhei pro Wesley, bom dia, sei o que, pra frente. Só que eu fui pra casa. Lá, o Senhor tava me incomodando com essa calça. Gente, eu não queria usar a calça de jeito nenhum. Peguei, vou chegar na igreja, vou trocar de roupa mesmo, né? Que na época eu ministrava dança. Cheguei na igreja, vou ter roupa, enfim. Sei que teve um culto, mal mover, gente. As pessoas caídas, assim, no chão. Sei, foi... Menos o Wesley. O Wesley tava de segurança. Tava igual um móvel. E aí eu lembro que... Tava assim, pega eles, sabe? E aí eu lembro que eu tava no altar, assim, aquele mover todo, eu sentei assim no canto do altar, baixei a cabeça, eu estava chateada, né, com a situação, eu ouvi o Senhor falando comigo. É ele. Aí eu, não é possível. As pernas tremendo, não. Aí eu abri o olho assim, aí ele tava assim, né, orando. Aí eu, não é. Aí eu, Deus, se foi o Senhor que falou comigo, o pastor vai vir aqui me orar. O pastor veio e me orou. Eu, Deus, não é possível. E eu fiquei cara, muito rapidinho. nervosa. E isso é interessante porque, como eu não tava conseguindo me conectar no culto, eu vi a hora que o pastor foi orar por ela. Porque ele tava do outro lado da igreja. Do nada ele virou assim, foi andando na direção dela, assim, cortando o altar todo. Aí orou por ela. Só que eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Naquele momento eu vi o Senhor falando, é ele, fiquei tensa. Coloquei, Senhor. E agora sim. O pastor veio orar comigo. Aí o pastor me orou. E aí, aí acabou, né, o culto. Eu fiquei naquele momento, eu fui falar com ele, mas aí eu comecei a pensar, Deus, nós oramos. Falamos pro Senhor que quando o Senhor falar comigo, confirmar pra ambos. Também. Aí o Wesley querendo falar comigo, eu quero falar contigo também, mas depois a gente conversa, porque assim, vai que não era, né? E aí, quando chegamos em casa, eu fiz a minha última oração. Deus, se de fato foi o Senhor que falou comigo, o Senhor vai ter falado com ele. E aí nós falamos, né? Foi legal quando a gente compartilha um com o outro assim. Caraca, cara. E agora? A gente não sei, eu também não sei. Assim, tava namorando e tal. E aí, e agora? Agora o quê? Vamos assim de primeira, né?
gente nem Não, namorou. Nunca cheguei nessa pô, parte. não, a gente orou ainda, né? Ficou uns Levou 2 umas meses semanas ainda, assim, pra gente começar um a namorar. tempinho. Eu ainda fui seguir todo o protocolo, né? Eu cheguei pro meu pastor na época, porque assim, quando a gente começou a orar, eu conversei com ele, e quando o Senhor confirmou, eu também fui lá conversar com Maneiro. ele, falei, ó, o Senhor confirmou e tal. Ele, não, amém, abençoou vocês e tal. Fui nos pais dela, né? Conversei primeiro com a mãe dela, me dava, isso aí, isso aqui, toda... Pro pai Mãe dela, é sempre pro mais pai dela eu tranquilo. fiquei meio assim, aí ele que falou comigo, eu travei de novo. Ele que falou comigo, ele, vem cá, tu quer namorar minha filha, né? Aí eu falei, pô, é isso, eu queria falar com o senhor. Ele, não, tu é da casa, que não sei o quê, já tá usando minhas cuecas. Por quê? Tem uma história, cara. Qual é a... Quero Escuta saber. isso aqui. Não. Eu fui Não. no aniversário de 1 ano da irmã da Lohane, só que a gente tava orando ainda. Aí nisso, cara, no final de tudo acabou Foi. Acabou assim o aniversário, a gente tomou banho de piscina, não foi? Não, foi no carnaval, que foi todo mundo lá pra É, casa. eu tomei banho de piscina, cara. Eu entrei com bermuda, com cueca. Daqui a pouco vem ele aí, bota essa cueca aqui na cara dele. Do nada. Aí depois eu Usando assim, minhas aí eu, cuecas. pô, não, tá tranquilo, não vou botar não. Aí ele, é novinha, pô. Aí eu botei a cueca. Aí depois ele ficou me zoando, falou que a cueca não era nova, não. Enfim, aí ele abençoou também, cara. E esse foi o nosso processo de oração, Bem legal. de Ele pediu confirmação. pra todo mundo, eu fui a última. É, eu pedi pra todo mundo, eu fiz o Justo, protocolo certinho. justo. Pô, homem de Deus, né, cara? Tá Cara ligado, sério. A parada é... Eu fui lá, falei com o pastor, falei com os pais dela e depois eu fiz. Assim, o pedido que eu fiz pra Lohane foi bem tradicional também. Flores, joelhada, aquela Que coisa isso. toda. Aí no dia seguinte ele quis terminar comigo. Também Isso tem é esse papo detalhe. Que isso? Tem esse detalhe. Não, mas por quê? Primeiro conta como é que foi o Ai, Deus, pedido. atropelou Não, hoje. o pedido. Aí entra as amigas da Lohane no radar. Porque as amigas da Lohane são aquelas, tipo. Vamos Cartas, fazer acontecer. cartas para aqueles filmes, cartas para Romeu, Ah, sim, sim. aquela coisa toda. Meu irmão, eu chego no ambiente, tá cheio de pétalas de rosa assim na escada. Eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus. eu achei que ia ser tranquilo, cara. Aí cheguei lá em cima, com um coração assim, cheio de rosa assim, mano. O espaço pra mim entrar no meio, ficar com uma rosa na mão, com Rapaz, elas armaram isso tudo? tudo. E eu assim, eu falei, pô, só queria pedir ela em namoro. Só pedi pra comprar um bombom. Aí quando a Lohane foi entrando, botaram a musiquinha. Que isso, cara? Pediu a bicha? Botaram a musiquinha. Calma aí. Botaram a musiquinha. Cara, eu pedi a Lohane lá, enfim, foi legal, né? Foi legal. E a partir daí, vocês começaram o namoro? Aí a partir daí a gente começou a Aí no namorar. dia Só que seguinte... no dia seguinte ele foi trabalhar e foi demitido. Rapaz. Fui demitido. Eu falei pra ela, ó, não dá pra namorar duro, não. À noite ele me mandou mensagem, olha, a gente vai ter que terminar. Eu, oi? Justo, pô. Justo, Justo. Não Hombridade. tenho dinheiro pra um Era hambúrguer. rústico. Eu falei, não, vai dar Tem ruim. dinheiro pra comprar uma batata em Marechal, pô. Pô. Falei, Nem é ó, pequena. falei, ó, dá ruim. Vou ter que terminar contigo. Ela, que isso? Tá achando que eu tô com você? Eu falei, não, eu sei que não é. Isso aí eu sei. Porque o salário que eu tinha não era aquelas coisas. Eu sei que não é por dinheiro. Mas assim, eu já tinha um pouquinho. Pô, fui pra nada. Deu uma diferença, Cara, e é isso, Barriga cara. roncando. Tinha ido tudo na surpresa. Situação. A gente tá aí até hoje. Um tempão sem nada também, até hoje. Mas tá trabalhando. Fiel no povo, pô. Tá trabalhando. Empurrou muito carro comigo. Morri muito caro. Não, legal, esse processo foi, pô, maneiro pra caramba de vocês. E como é que foi o processo de namoro? Processo, pô, maneiro, testemunho, engraçado, perrengue, Deus falando, pô, legal pra caramba. E aí começa o período de namoro. Como é que é o período de namoro? Como é que começa, como é que se desenvolve, como é que foi o período de namoro de vocês? Cara, é interessante essa Porque vocês começaram bem, né? Que vocês fizeram o processo como, né? Começamos muito bem. É isso. Interessante essa pergunta, por quê? Apesar do processo pré-namoro, foi um processo a qual a gente, sabe, ouviu ao Senhor, a gente se dedicou em oração, sabe? A gente quis fazer tudo correto. Submeteu aos processos. Sim, a gente submeteu aos processos, a gente estava disposto a avançar ou não, independente da resposta do Senhor, entendeu? Só que o namoro, cara, foi bem delicado. Por quê? Eu tava numa transição, eu tava saindo da casa da minha mãe pra morar sozinho, aquela coisa toda e tal.
E nesse processo, eu e Lohane, a gente começou a se ver muito. A gente se via praticamente todo dia, né? Que a Lohane também não ajudava muito. A Lohane estudava em São João de Meriti. Aí ela descia em Guadalupe. Não, vou na casa da minha avó, nada, ia lá pra casa, cara. Eu ia almoçar. Depois da escola eu ia fazer o quê? Almoçar. E aí parava lá em casa, almoçava, aquela coisa toda. Cara, nesse rolo todo, a gente caiu. A gente... Alguns meses depois, né? Alguns meses depois, assim, a gente caiu. E assim, cara, foi um processo muito ruim pra gente, sabe? Muito doloroso, porque a gente tinha idealizado, assim, como seria o nosso relacionamento, sabe? A gente tinha idealizado tudo, de como seria esse processo com o Senhor, aquela coisa toda, casamento. Porque, cara, nesse período de oração, antes mesmo do Senhor ter confirmado ou não, eu já pensava, eu falava, cara, se o Senhor falar que sim, pô, vai ser com essa mulher que eu vou casar, cara. Porque eu sempre orei e falei, Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu vivia, de me relacionar com uma aqui, com outra ali. Cara, a próxima mulher que eu me relacionar dentro da igreja vai ser pra casar. Aí a gente caiu, velho. Então, assim, foi um processo bem chato, porque foi ruim pra ela, foi ruim pra mim. A gente, como é que eu vou dizer? A gente começou a se desligar um pouco das coisas do Senhor, porque isso pesava muito pra gente, entendeu? Muito tempo a gente conviveu com peso, né? Com uma voz de acusação sobre nós. Então foi muito difícil, assim. E assim, era muito difícil a gente confessar isso. Entendeu? A gente não... Exemplo, lá na igreja que a gente nem tinha como comentar com ninguém, né? Não. A gente não comentou com ninguém, a gente não conseguia confessar isso. E, cara, a gente ser um exemplo pra uma galera, só que por trás a gente, ter caído, mano, isso me arrebentava. A galera olhava pra mim, vocês são um casal maneiro, aquela coisa toda e tal. Vocês são uma benção. Vocês são uma benção. E por trás a gente assim, caraca, velho, cheio de vacilação e tal. E assim, começou a acontecer algumas coisas também lá na antiga igreja que a gente fazia parte. E a gente, nesse período todo, assim, esse processo bem, bem caótico, porque, cara, quando você cai, se você não começa a construir um caminho de volta, aquela queda ali se torna constante, entendeu? Você não cria, a gente não tinha criado um arrependimento, a gente tinha criado um remorso de que, a gente serve na igreja, aquela coisa toda. Mas aí o que a gente procurou fazer? A gente, em vez de consertar a nossa vida, a nossa rota e se alinhar novamente ao propósito que o Senhor tinha para nós, não. Aí eu comecei, eu cantava no Ministério de Louvor, cara. Eu saí do Ministério de Louvor, né? A Lohane ficava na dança assim, aquela coisa toda. Teve um período que a Lohane dançava e descia chorando porque não aguentava e tal. E a Lohane foi saindo do Ministério de Dança, aquela coisa toda. A gente foi se minando. Esfriando ministerialmente. A gente não tinha força sozinho, assim, para parar com a prática do pecado, né? E nesse processo todo a gente já tava com a direção de Deus para sair do lugar que a gente estava congregando. Foi aí que a gente chegou aqui no Cartas. Interessante, então, esse processo... A gente chegou aqui no Cartas bem arrebentado, no meio desse processo todo. Arrebentado com esse processo de desligamento de igreja, que é um processo chato já, né? Sim. Junto com aquilo que a gente estava vivendo emocionalmente, no relacionamento. E a gente chega aqui, cara, no olho do furacão. E foi engraçado porque a nossa conexão com o pastor foi muito rápida. A Lohane veio primeiro do que eu. Eu trabalhava à noite num condomínio, então assim, possibilitava de eu vir pro culto. E a Lohane veio, cara. A Lohane, Wesley, você tem que ver essa palavra. Você tem que ver a palavra, que não sei o que. Ficou me agoniando. Eu falei, cara, para com isso. E tal. Eu falei, cara, já falei, eu só vou sair da igreja se o Senhor me confirmar, cara, porque eu sei de onde eu vim, velho. Se eu ficar vagando por aí, vai dar ruim. Então eu só vou sair daqui quando o Senhor me confirmar, me mostrar uma casa pra mim ir e tal. A Lohane, eu já tenho minha confirmação, cara. Você que procura é sua. Tipo, já tava convicta. Cara, aí a Lohane veio. Foi num domingo. Nessa mesma semana, numa quarta-feira, eu vi a ministração que ela ouviu, né?
Eu tava no condomínio lá na portaria, né? Eu trabalhava de porteiro. Aí eu fiz uma oração pro Senhor. Eu falei assim, ó, são meia-noite. Eu vou assistir essa pregação. Só peço uma coisa pro Senhor, não deixa passar nenhum carro, não deixa passar ninguém. Pô, deixa essa guarita aqui, só eu e você. Cara, que eu vi a ministração do pastor. Eu chorava igual criança naquela guarita. Chorava igual criança. Eu lembro que chegou um cara pra me render, que tinha um período de descanso lá, né? O cara pra me render, ele olhou assim, qual é, negão? Tu tá bem? Minha cara inchada. Aí eu, pô, tô, cara. Eu, pô, tô bem. Mas assim, cara, e a Lohane no culto, na quarta-feira que eu tava assistindo o culto, a Lohane já tava na casa do pastor no PG. Aquela coisa toda. Aí no outro domingo eu fui pra igreja, o pastor já me deu uma palavra de conhecimento bizarra. Ele falou, tu tá orando por quanto tempo? Como é que é? Não, eu tava orando 7 meses nesse processo pra poder sair da outra igreja. 7 meses orando. O pastor virou pra mim e falou assim, tem 7 meses que tu ora por esse lugar. E tem 3 anos que ora pela sua vida. Porque o Senhor falou pra mim que ia me dar um discípulo assim, assim, assado. Aí ele começou a falar, tipo assim, minha vida toda. Eu falei, Caraca. Eu falei, meu Deus. Aí chorou, né? Não, chorei, mas eu fui pra casa assim, pô, será que foi Deus mesmo? Eu falei, pô, não, tem que ver, né? Eu falei, mas será que foi Deus mesmo? Mas assim, depois o Senhor foi confirmando assim no meu coração. E a gente veio, cara, a gente veio num período que a igreja era mais íntima, era pouca gente, era mais íntima, então a gente teve um contato muito rápido com o pastor, aquela coisa, uma proximidade muito grande. E eu lembro que a Lohane conversou com ele e, cara, explanou a gente, velho. Lohane explanou a gente. Eu achei que o pastor tinha tido uma revelação. Depois eu fiquei sabendo que a Lohane explanou a gente. Por quê? O pastor chegou pra mim e falou assim, quero conversar com vocês. Eu falei, beleza. Falei, pô, tô chegando agora, vai ser, pô, aquele papo maneiro, sabe? Mel. Aí ele chegou já, para de transar. Assim mesmo. Aí eu, pô, que isso? Eu pensando, o cara é homem de Deus mesmo. Lohane que tinha explanado, cara. Lohane que tinha contado tudo. Aí eu falei, amém, pastor e tal. Aí ele, cara, vamos começar a ajeitar aí pra vocês casarem. Aquela coisa toda. Falei, amém. Vambora. Aí entra esse processo assim já de noivado. De agora ter ajuda pra sair do lugar onde vocês se colocaram, né? Também a gente colocou dia de Deus que a gente não ia mais beijar, a gente não ia mais ficar sozinho. A gente estabeleceu, né? Algumas rotas aí que a gente não... Sim. Sim, cara, a primeiro processo que a gente se submeteu foi ao discipulado, né? A gente chegou, comecei a compartilhar com o pastor, assim, com a galera que tava mais próxima, qual era o nível do buraco que a gente tava, entendeu? Eu falei, cara, a gente tem errado, tem vacilado nessa área, mas eu tô disposto a fazer o que for preciso para que a gente se reconecte com o Senhor, sabe? Eu creio, a gente sempre teve uma convicção muito clara de que a gente tinha um propósito junto, entendeu? Isso não foi nunca, assim, em nenhum momento foi dúvida pra gente. A gente sempre teve isso muito claro. Então, assim, a nossa oração é para que o Senhor reconectasse a gente, sabe, novamente, aquela coisa. Aí a gente escolheu se submeter, cara. O pastor foi nos ajudando, sabe, nos orientando, dando um norte, assim. Uma das coisas foi o apontamento do casamento. Outras coisas foi algumas coisas, assim, acerca profissional, que a gente precisava mudar, acerca de estudo, de dedicação, essas coisas assim que tava muito aquém também, sabe? Porque eu acho que a queda, cara, que a gente teve, ela foi o abismo para muitas outras coisas. A gente ficou muito tempo preso nisso, sabe? A gente ficou muito tempo preso nesse erro, nessa parada de condenação. Então isso meio que travou a nossa vida em várias áreas. As pessoas acham hoje que é simplesmente uma queda. Não é, velho. Isso afeta toda a sua vida. Porque se você, cara, for um homem de Deus, for uma mulher de Deus, você tem uma clareza do que o Senhor tem para você, a partir do momento que você cai, é o que o pastor sempre fala aqui, você não tá só ferindo a você está ferindo todo sabe? É todo um contexto por trás disso, sabe? É toda uma vida, é toda uma dedicação, é tudo aquilo, todo empenho. Então, tudo isso parou. Então, quando a gente chega aqui, a gente chega, tipo assim, disposto a nos submeter e, cara, passar por cima disso, entendeu? Legal. Maneiro. E agora eu quero saber do processo do casamento, né?
foi... Como é que começou a agitar essas coisas? Como foi o noivado? Como seguiu isso? Foi assim, foi muita provisão de Deus. Essa foi a palavra certa, né? Esse período, porque nós nos submeteram, não, vamos casar e a gente... É porque eu penso assim, né? A gente não vai namorar só por namorar. Sim. A gente namora já sabendo que, enfim, nós somos cristãos, né, gente? Não dá pra ficar só no namoro. Até porque tem essas questões de queda. Aí nós somos carnes, né? Então, nós vivemos de fato uma provisão de Deus. Porque quando nós marcamos a data do nosso casamento, tudo começou a acontecer. A gente começou a ganhar as coisas. O Wesley... Não, é bom contar que a gente ainda foi obediente até nisso. A gente ia casar num salão brabo, gastar... Tipo assim, eu ganhava muito mal, a Lohane também muito mal. Wesley na época era Uber, eu era operadora de telemarketing. É. Então, Já não era mais caos. porteiro, já tava já não. Ainda tava... Porque assim... Já tinha transicionado É. ali. E eu lembro que o pastor, ele, cara, e aí, como é que tá o processo de casamento? Vocês precisam casar e tal. Aí eu comecei a agitar isso com a Lohane. E a gente foi em alguns salões, cara, assim, pra poder ver. Cara, eu lembro que a gente ia fechar um contrato de uns 20 e poucos mil, né? 26 mil. Rapaz, é uma época, prata, hein? Na época, isso aí em 2000 e a gente casou em 2018. Em 2018, 26 mil. Então, assim, aquela coisa toda e tal, o pastor sentou com a gente e falou assim, cara, casa aqui na igreja, velho. Aquele negócio que ele sempre fala, a gente foi os únicos que acreditou. Ó, meio quilo de coxinha, 2 top. É isso aí. Irmão, a gente foi o primeiro a cair nessa. Falei, pastor, ó, eu rasgo esse contrato, a gente tava com o contrato na mão, cara. A menina falou a lei direitinho. Se você for assinar mesmo, você me manda o sinal. Eu falei, beleza. Pastor, rasga esse contrato, vamos casar aqui na igreja. A igreja vai casar vocês. Falei, pastor, olhei pra cada Lohane, falei, vou ver a reação dela. Falei, Lohane, e aí, Lohane? Ah, eu tô contigo. Eu falei, então vambora. Já pensando Felizão. aqui, ó. Pensando, tipo assim, tava assim, 26 mil sumindo. Ai, glória a Deus. Nem queria. Eu não sabia nem como eu ia pagar aquilo. Mas aí, A gente cara... resolveu casar, na época a gente ia casar só no civil e ia viajar, né? A gente só queria casar, né? A gente só queria, enfim. E aí, nesse processo todo, a gente teve um problema com o cartório. E aí, no dia lá no cartório, a gente ligou pro pastor chorando, né? Não, vocês vão casar aqui na igreja, não sei o quê. Gente, eu sei que a igreja mobilizou os PGs. Mobilizou todos os salgadinhos do Que nosso legal, casamento. cara. Mano, maneiro. Pastor, legal. Pô, mandaram um maneiraço. listão lá, cada PG Que deu legal. cento. Essa eu não sabia, não. Que legal. Foi, Mas, cara. assim, esse processo quando Wesley... Chegamos aqui na igreja, contamos, enfim, toda a nossa história pro pastor. E aí, vamos casar. O Wesley pediu noivado e tal. Nesse processo do noivado até o casamento, foi assim, cara, a gente não tem nada. O Wesley tem dinheiro, também ele tinha muito. O Wesley Então, vamos. grudado no banco do carro. E aí, a igreja mobilizou, assim, muitas coisas. Eu Maneiro. sei que não Legal. todas, Cara, a gente gastou R$200. Honrar até Caramba. a vida aí Em tudo. da Amanda, né? Da Amanda, do Biazeta, ajudaram a gente pra caramba com Legal. ornamentação, cara, Pô, com as legal. flores. E aí ela foi, Pô, ela foi- é muito detalhista, né? A Amanda gente é inaugurou o assim. livro, né? O livro da igreja de casamento a gente inaugurou, É. cara. O Que livro. legal. Sério? É. Caraca, que maneiro. Foi muito bom, cara. E foi nesse processo também que a igreja estava saindo da Ueld e indo pra Cerqueira. Não, o contrário, né? Não, na Não, Ueld câmera. indo da saindo da sobreloja. sobreloja. tá. A Indo gente, pra a gente Cerqueira, saiu é. da sobreloja pra Cerqueira. A sobreloja era onde? No 2017. Valqueire? Não, era Não, a aqui em sobreloja Cascavel. era na Dom Ah, Helder mesmo, perto do negócio de Cascadura. jiu-jitsu ali. O Danilo me mostrou ali. É, do lado ali da Graça Perto da da Vila. Graça- Danilo me Vila. mostrou, Danilo me mostrou. Era ali. A gente foi pra Cerqueira. Que legal, cara. Aí na Cerqueira a gente já estava estabilizado lá. Porque a Cerqueira foi nessa transição de 2017 para 2018. A gente casou lá em novembro de 2018. Eu tava assim, a igreja tava bonitinha, cara. Tava bem legal. E aí eu sei que o nosso casamento foi a provisão mesmo de Deus. E é o que eu falo com Ed, falo com qualquer pessoa assim que conversa com a gente sobre essa questão de casamento, a gente fala, cara, marca a data. A partir do momento que você toma uma posição de marcar a data, o Senhor vai fazer o resto. É, Porque se o Senhor tá, não tem como dar errado. E assim foi com a gente. Nós marcamos a data e o Senhor proveu todas as coisas. Essa minha amiga aqui, lá do início, na época ela tava Espanha. na Espanha, ela... Amiga, eu vou A te amiga que fez o. que o Cupido, processo Cupido. todo. Caraca aí. Tava lá na Espanha, ela, amiga, eu vou te mandar o dinheiro do teu vestido de noiva. Legal. A outra, eu vou te dar maquiagem, vou te dar isso. Que Então, assim, legal. a gente foi
ganhando as maneiro. coisas, gente. E nós, Foi legal. a gente fala, né, que nós gastamos só R$200. E assim, nós casamos e nossa casa toda mobiliada. A gente não casou assim, não temos onde dormir. A gente tinha Não, todos os e vou móveis. te falar, e a tudo, provisão de Deus até no aluguel, cara. A gente conseguiu um apartamento ali em Irajá, a gente pagava R$400 de aluguel. Porque Caraca! Na época, o Minha Wesley tia. morava numa comunidade e o pastor virou pra ele e falou assim, você não vai botar a Lohane lá dentro. Né? É, porque que acontece, cara? A gente que veio, assim, a gente que é pobre, a gente se vislumbra com muita coisa fácil. E a casa que eu morava lá era uma casa muito maneira, cara. Todo rebaixamento na madeira, assim, uma casinha muito da hora, mesmo sendo na comunidade. E eu ficava assim, falei, cara, vou casar, vou vir pra cá com a Lohane, aqui é maneirinho. Bala comendo no portão. Eu caí no frente da tua casa. Tu olhava assim, mas portanto via a bota dos caras da bota subindo no morro. Aí o pastor, ó, se é pra tu casar e levar a Lohane pra lá, eu não vou fazer teu casamento. Não vou deixar tu levar ela pra lá. E eu, não, pastor, vou dar um jeito nisso. Tô pensando, o que eu vou fazer? Minha casa. Cara, do nada minha mãe falou comigo, da minha tia, queria alugar apartamento e tal. Eu liguei pra minha tia e falei, tia, ó, tô pra casar. Qual é as condições do apartamento? Ela, filho, tem que fazer uma obrinha básica. Mas se você quiser ir pra lá mesmo, me paga R$400 e assume lá o condomínio lá. O condomínio era 200 e pouco, total era 600 e pouco. 600 Pô, apartamento de 2 quartos, Ah, ótimo. sala, cozinha, né, aquela areazinha ali. Apartamento bonitinho, cara. Queria um apartamento, Deus deu uma mansão. Mano, a gente botou lá, pô, fizemos uma paredezinha de pimento, cimento queimado. Fizemos do nosso jeitinho, ficou bem legal, cara. Bem legal. E assim, Deus proveu até nisso. Todas as coisas. Nós vivemos de fato uma provisão de Deus, Pô, assim. que maneiro. A partir vamos marcar a data do casamento. É, cara, a vamos gente foi muito obediente, assim. E assim, interessante, vocês se permitiram ser ajudados. Assim, Sim. né, jogaram limpo do processo que vocês estavam passando e se permitiram ser ajudados, sabe? Isso é bem importante também, né, cara? Sim, cara, porque eu acho que a gente... esse processo foi bom, assim, de ter passado, né? Dessa reconstrução, né? Dessa restauração, porque a gente conseguiu aprender a voltar a desfrutar da bondade do Senhor, sabe? A gente estava muito distante disso, cara. Sim. E a gente conseguiu ver a bondade do Senhor nos detalhes, sabe? Mas tudo a partir de um posicionamento de obediência. Cara. Tudo. Até mesmo na questão do casamento. A gente poderia ter batido o pé, falado, pô, pastor, é o sonho da Lohane, casar num salãozão, é que ela quer. Mas eu falei, pô, cara, se o pastor tá dando essa voz de comando, vambora, vamos pra cima. O importante é que o Senhor esteja. Eu lembro que o nosso casamento, ele foi simples, mas, cara, ele marcou assim, a família da Lohane, a minha família, de uma tal forma. O pastor fez uma pregação, foi uma pregação mesmo, cara. Se tivesse feito apelo, acho que ninguém ia aceitar Jesus ali. Maneiro. Tipo, a galera chorando, cara. Eu chorei pra caraca, do início ao fim. Entrei chorando, casei chorando, beijei chorando, saí chorando. Porque eu não acreditava que eu tava casando, pô. Que legal, cara. Eu falava assim, mano, eu não tô acreditando que eu tô casando. Da Que vida que eu maneiro. tinha, Que legal, falei, pô, cara. não Meu tô Deus. acreditando. Eu chorei pra caraca. Roubei a cena. Lohane assim, ó, tipo, mó preocupada, naquela coisa do vestido, eu aqui chorando pra caraca. Acabado. Não, e teve umas paradas engraçadas no casamento, por quê? A Lohane organizou as paradas todas e tal. A única coisa que ela falou pra mim, falou assim, vê teu terno. Eu falei, vou ver meu terno. A Lohane mandou a voz de comando, ó. Falei, Lohane, Vê teu terno, ela tá comigo. só vê o terno. Eu falei, não, vou ver meu terno. Tranquilo, deixa comigo. Pô, esqueci de ver o terno, mano. Cheguei lá Que isso? Sabe aquele boneco do posto? Mano, cheguei lá pra ver o terno. Não tinha mais terno, mano. Aí o cara virou pra mim e falou assim, só tem esse terno aqui. Cara, eu casei igual garçom. Terno pretão, grandão, assim, passando. Ah, que Gente, isso. literalmente, o boneco do posto que fica assim voando Que era o isso. Wesley. Enorme. Eu tive A que chorar. manga, calça. Eu tive que chorar pra ninguém perceber que eu tava com aquele terno. Caos. Que isso? Não, imagina Tem eu foto? entrando. Tem foto Tem disso? foto. Imagina eu Poucas, entrando, graças a Deus, poucas. Wesley chorando com o terno. Chorou pra mudar, enorme. pra tirar o foco. Pô, ninguém percebeu que eu tava com aquele terno. Cara, depois eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, pô, mas amém, se eu tava lá. Que isso, cara. Vem como estás. Se o Wesley não faz essas coisas da Wesley. Ai, né? meu Deus Então, do céu, me Muito quebra. bom, cara, muito bom. Me E quebra. esse processo de casamento foi muito legal, porque a gente viu a bondade da igreja também, cara. A igreja participando, assim.
Pô, foi... E a gente não tinha nem um ano na igreja, as pessoas mal conheciam a gente, né? pô. Então, abraçaram-lhe a causa. A gravata, assim, a arrecadação que a gente fez, pô, bateu quase 4 mil reais, mano. Caramba. Pô, mas nada na igreja. Quase casei de novo. Gastou onde? Vou fazer um aqui, Falei, vou mano. casar toda semana. Foi uma provisão de Deus, assim, na nossa vida. Gastou onde a gravata? Lua de mel. Lua de mel. Ih, Não, onde? Lugar? a gente foi pra Arraial. Fomos pra Arraial do Cabo. Maneiro lugar? Pô, maneiraça. De frente pra praia, assim. Lohane ficou de boa lá. De boa. Com medo de morrer, tá achando que é de madrugada acordou, barulho da onda assim, ela achando que era de tsunami. Barulho da onda não, tava chovendo muito. E aí, quando eu abri, a janela estava aberta, na verdade. Quando eu aparecesse na janela, gente, as ondas enormes. Eu, meu Deus, eu vou morrer, deixa! Caraca. Mas foi bom, foi bem legal, cara. E quando voltaram pra realidade? Aí que pega, né? Porque eu conheci o Wesley mesmo. Não era mais só um terno que ele esquecia. Não era mais terno e bolo. Não era. Não era. Cara, eu já morava sozinho. Então eu já tinha minhas Sua rotina, manias. sua... Cara, eu me senti invadido, mano. Falei, caraca, velho. Eu sabia que era assim, não. Tipo assim, tem um meme que é muita realidade, cara. Fala assim, do nada chega alguém que faz você tomar banho todo dia. Viu? Tomar banho e escovar os dentes. Aí, do nada. Cara, tu tá ali, tu mora sozinho, tu chegou cansado, sabe, vou dormir. Amanhã eu tomo banho. Quando tu é casado, não, já olha pra tua cara assim, ó. Que isso? Eu, caraca. Vai tomar banho. Então, assim, muda tudo, cara. Muda tudo, literalmente. Tinha muitos embates, assim, por pouca coisa. Aquela baguncinha que tu costumava deixar, já não podia mais deixar. Aquele jeitinho ali, tu já não... Tipo assim, hoje eu não cozinho assim muito. A Lohane já assumiu esse papel lá, mas eu cozinhava muito, às vezes na correria de um cara solteiro, e tacava ali sazon no miojo, fazia aquela doideira toda. Cara, aí eu fui fazer compra, eu pegava um pacotinho de sazon, falei, vai salvar, Lohane. Sai! Que isso? Pegava meu miojo, ela, não. Eu falei, caraca, mano, do nada chegou alguém que tá mudando minha vida. Mas assim, entender esse processo foi muito difícil. Eu lembro que a gente discutia muito no início, porque eu pegava a minha toalha, ela fala que é dela, eu pegava a minha toalha pra me enxugar, aí eu passava assim no rosto assim, meu irmão, parecia que eu tinha uma peruca na cara. Aí eu falei, pô, não é admissível isso. Não, e nesse dia, assim, coisa boba. A gente teve uma briga muito feia por causa de toalha. Foi, porque eu não aceitava esses cabelos na toalha. Foi muito difícil, assim, esse início, porque o Wesley se sentiu invadido. Eu não tinha experiência de nada. Teve uma vez que eu peguei minhas coisas e saí de casa. Eita, pediu conta. Pedi conta. Eu deitado no sofá, ela, cansei, vou embora. Pegou as coisas dela, parecia o Chaves. Pegou um saco de mercado. Se tivesse a madeira, ela amarrava. Aí eu deitado assim, isso 10 e pouca da noite em Irajá, Avenida Brasil. De frente à assim Avenida que é Avenida Brasil, perto do Amarelinho. Lugar tranquilo. isso, cara? Aí Sim. ela, vou embora. Aí desceu. Aí eu deitado assim no sofá e eu, Não, é que me deu... dou 20 minutos. Pô, Fiquei falei uma 20. hora. Para. Fiquei um tempo assim, porque quando eu cheguei lá embaixo, foi literalmente aquela música, né? Não é pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar. Ela voltando, Foi literalmente foi a melhor cena da minha vida. Ela voltou assim, ela abriu a porta e ela, deu sorte que não tá passando um ônibus. Nem saí do condomínio. Mas assim, chegou lá embaixo, eu fiquei refletindo literalmente. Cara, eu casei e tipo, já quero abandonar e tudo mais. Isso foi o quê? Nos primeiros meses, isso? Foi, nos primeiros, o nosso primeiro ano, né? A gente discutia muito. E assim, eu sempre tive uma convicção em Deus também, que eu iria casar cedo. E eu sempre coloquei isso diante de Deus, porque mesmo quando eu não conhecia o Senhor, e eu já tinha essa vontade de ter a minha família. E quando eu me converti, eu sempre falei pra Deus, Senhor, até meus 20 anos, meus 21 anos, eu quero estar casado. E assim, o Senhor fez tudo isso, porque eu casei com 20 anos, enfim, nova. Cara, nesse dia, pra mim, eu queria botar o pai. Não quero mais casar, não quero ser casada, eu quero matar o Wesley. Só que aí subi, voltei, né? Muito discipulado também, muito discipulado pra alinhar as coisas. Lohane eu arrumava sempre explanando o arapuca. Wesley. Lohane arrumou muita arapuca pra mim. E esse processo é bom porque às vezes a gente quer passar as coisas sozinhas, né? Sim. E o primeiro ano é muito difícil. São duas pessoas completamente diferentes. E quando você casa, você chega
fecha a porta de casa, você literalmente vai conhecer a pessoa que tá ali do teu lado, e não somente a pessoa que você namora, né? Então, assim, nesse processo, a gente também se submeteu mais uma vez a discipulados, a pedir Legal. ajuda, a caminhar com pessoas que estivessem próximas ao Senhor, pessoas maduras também. Sim. Porque hoje a gente vê muito isso, né? Casadas que andam com pessoas que não são casadas, com pessoas que não são tão maduras. Então, assim, a gente sempre teve essa consciência que a gente precisava caminhar com pessoas que fossem maduras em Deus, maduras no seu relacionamento, pedir ajuda também. Então, assim, sempre nos colocando, né, a essa posição, assim, de ser ajudado, de, cara, como fazer? Como eu faço isso aqui dar certo, sabe? Verdade, eu lembro que o nosso ciclo de amizade, assim, cara, a gente é amigo até hoje, mas o ciclo de convivência foi mudando. Sim. Porque a gente foi entendendo a prioridade que a gente estava vivendo. Então não tinha como mais a gente estar cheio de situações para resolver no casamento, andando com as pessoas que não sabem o que é isso, entendeu? Então são nossos amigos até hoje, mas assim, a gente foi dando prioridade a andar com pessoas que viviam a mesma situação, poderiam ajudar a gente de alguma forma. Então, assim, isso ajudou muito a gente, sabe? Muito a gente. A gente ouvir, sabe? As pessoas que já passaram por alguns dilemas e tal. Tem até histórias engraçadas aqui. Eu brigava porque o cara tinha o dia certo pra lavar a louça. Aí, se não lavasse a louça, brigava feio. Então, assim, essas coisas a gente começou a ver. Pô, não é só lá em casa que acontece isso. Acontece, tipo, Sim. com outras pessoas também e tal. Então, isso foi amadurecendo, trazendo uma casca assim pra gente. A gente foi entendendo como é viver a dois. Agora é a 4, mas antes era a 2. Verdade. Conta pra gente aí, cara, como é. É porque o desafio, né? O desafio aumenta, né? Muita coisa. Porque agora vocês não têm que conciliar apenas as coisas de casa, né? Mas as coisas de casa, as coisas do ministério de vocês e também os filhos de vocês, sabe? É ser tipo um malabarismo ali sinistro, cara, sem deixar nada cair, né? Sim. Eu costumo falar algo que o Senhor ministrou no meu coração, que a gente precisa fazer muito esforço. Porque é cômodo a gente ficar em casa porque nós temos 2 filhos pequenos. É como, não, hoje eu não vou não porque tá frio. Ah, meu filho vai pegar resfriado. Eu tô com um neném de 3 meses, né? 1 mês eu tava aqui na igreja, na conferência dos jovens. Então, assim, é cômodo pra gente. A gente tem desculpas, né? Só que nós resolvemos fazer esforço, né? A gente faz muita força pra estar aqui. E não somente por a gente, mas tendo entendimento que tem uma criança de 3 anos olhando pra gente, Sim. né? É muito bom quando o Caleb chega pra gente contando uma historinha assim, né, de Jesus e tudo mais, e a gente vê que é fruto daquilo que a gente tem feito. É muito bom, às vezes domingo a gente tá super cansado, vamos pra igreja hoje. Todos os dias o Caleb pergunta, mãe, nós vamos à igreja hoje? Legal. Todos O Caleb é o os mais dias. crente lá de casa. Todos os dias. E se você falar, domingo, eu acho que teve algum domingo desses agora, que o Wesley veio pra igreja, só que quando ele saiu de casa, o Luca tava dormindo e o Caleb também. E eu fiquei assistindo no ao vivo, o Caleb acordou no meio da... Na hora que as mensagem. crianças foram pra tá. salinha, ele não foi pra igreja. Tipo assim, Revoltado. ele não foi pra igreja. E o filho, o papai foi hoje e tudo mais. Então, assim, isso é uma recompensa, sabe, do nosso esforço, assim, em Deus. Entender que somente o Senhor vai dar essa... Renovar, sabe, nossas forças todos os dias. Porque não é fácil, né? O mundo tá aí pra poder ensinar nossos filhos de qualquer maneira. Só que nós, mais uma vez, nos colocando à disposição do Senhor para eles nos ajudar a renovar nossas forças, porque hoje tem responsabilidade, né? São 2 crianças que vão olhar pra gente, Sim. a gente precisa ser esse espelho, pra quando eles crescerem falar, não, eu quero fazer igual meu pai fazia, igual minha mãe fazia, sabe? Sim. Cara, eu costumo falar, eu lembro que um tempo atrás eu tava até conversando com um rapaz que era aqui da igreja, ele tem 3 filhos. E num período assim, discipulado com ele e tal, eu falei, cara, eu penso dessa forma. E te aconselho a pensar também dessa forma. Não queira ser conhecido apenas pelo cara que é pai dos 3. Entendeu? Ah, fulano, pai dos 3. Cara, não. Porque eu acho que a nossa vida, ela precisa ser muito mais importante do que isso. Não que a paternidade não seja importante, não tô falando isso, mas tô falando que o ministério, que a gente precisa fazer força, sabe? Porque é muito cômodo a gente simplesmente parar e assim, cara, tô aqui, tô de boa. Porque, mano, gera demanda. Filho gera demanda, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Agora, vai
depender de você pegar essa demanda que o filho gera e ficar acomodado a isso, ou se esforçar, cara, a passar por cima desses dilemas e ir pra cima. Eu falava isso pra ele, eu falei, cara, tá se esforçando pra cuidar dos 3? Tô. Então, mano, se esforça um pouco mais, se dedica ao ministério, pô. Porque, cara, a partir do momento que eu olho pra vida de um pastor Digão, pastora Vivi, que são pais de 3, hoje em dia já tem mais exemplo. Tem o Léo Coutinho com a Carla, que são pais de 3, tem o Brito. Isso. E, cara, os caras estão se dedicando ao ministério, mesmo sendo pai de 3, eu vejo que dá, pô. Os caras estão em todo PG, estão em todo Mano, culto. O Brito Dá. tá vindo quarto, né? O Brito tá vindo quarto. Quarta, Então, né? assim, Agora é menina. falar que é fácil não é, velho. Vou estar não é mentindo, fácil. não é fácil. Mas existe um esforço além que a gente precisa fazer. Existe uma força além que a gente precisa fazer. Até porque os nossos filhos precisam da gente, cara, mas a partir do momento que a gente entende que a gente é um homem e uma mulher de Deus, existem pessoas que estão olhando pra gente, precisando da gente também. Sim. Diariamente, pô. Diariamente a gente tá conversando com os jovens, tá aconselhando os jovens, tá, sabe? Envolvido ali com alguma coisa que está sendo construída em meio da juventude. Então, se a gente parar, cara, não é só eu, Lohane e o Wesley que tá parando. Tem uma galera que tá acompanhando a gente que Sim. vai se sentir desanimada também. Eu acredito fielmente nisso. E Então- os filhos nos impulsionam, né? Sim, cara. Então, assim, eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam, cara, olha a dedicação que o Wesley tá tendo com a sua casa, com seus filhos, com o ministério. E, cara, a gente aqui, não é que a gente precisa dar resultado, mas é prazeroso a gente, pô, tá num PG que frutifica. Verdade. A gente tá no ministério que frutifica, sabe? A gente tá numa mesa que tá dando fruto. E isso a gente tá numa casa também, sabe? Tá dando fruto com nossos filhos, com a minha esposa. Como o pastor falou, né? Do broto de Gessé, né? O pastor que veio Pô, aqui no... Pastor Felipe, rapaz. Então, assim, Insano. são vários dilemas que a gente precisa bater de frente mesmo, cara. Porque se a gente se conformar, a gente vai parar. Eu falo isso porque a gente hoje tem alguns jovens, casais jovens que estão tendo filhos, ou estão grávidos e tudo mais. Então, assim, cara, pega as pessoas que estão envolvidas no ministério, mesmo com filho, e veja neles o exemplo que eles dão. Eu sempre me peguei assim. Eu sempre olhei para essas pessoas e me espelhei nessas pessoas. Nossos filhos não podem não parar, pelo contrário, cara. Eles precisam ser o combustível para que a gente continue, entendeu? Eles precisam ser o combustível para que a gente se estique, se dedique, se esforce ainda mais, entendeu? Porque a gente é relevante na nossa casa, mas a gente precisa ser relevante fora dela, entendeu? Então, assim, eu acho que os desafios eles aumentam, mas à medida que você se dedica a isso, se entrega a isso, eu acho que você começa a desfrutar, sabe? De um cansaço, de uma parada assim. Porque às vezes a gente só olha pro cansaço, olha pras paradas reclamando. Não, pô. É bom tu tá assim, pô, tô cansadão, mas caraca, aquela vida foi alcançada. Pô, tô cansadão, mas pô, o PG tá frutificando. Pô, tô cansado, mas cara, a camisa tá dando fruto. Olha, pô, os testemunhos dos caras aqui, cara, conseguindo, pô, vencer isso, vencer aquilo, a casa transformada, sabe? Pô, tô cansadão, mas meu filho tá bem, pô, meu filho fala de Jesus, meu filho ama a igreja. Então, pô, dá pra viver, cara. E o Senhor, ele vai dando os caminhos, né? Acho que a partir do momento que a gente se derrama aos pés do Senhor pedindo ajuda para que ele venha dar estratégia de como fazer, o Senhor ele nos dá os caminhos, o Senhor te dá a estratégia, né? Hoje tem o Caleb vai pra creche, né? Eu fico com o Luca. Às vezes eu preciso conversar com alguma menina, cara, vem aqui pra casa, vamos não sei aonde e tudo mais. Então, assim, o Senhor ele vai te dando as estratégias, sabe? De como você lidar com a situação. Mas é aquilo, você precisa buscar isso em Deus. Porque não é porque você é casado, enfim, que você não vai buscar no Senhor. Pelo contrário. É oração dobrada, jejum dobrado, se derramar ali todos os dias diante do Senhor para que você consiga, né, avançar. Isso é muita responsabilidade. Eu quero saber como é que foi tu recebeu a notícia, quer ser pai, como foi essa história? Cara, engraçado. A Lohane não me ajuda, cara. Que é a Lohane. Eu sempre falei pra ela, quando você descobrir que você tá grávida,
pô, faz uma surpresinha pra mim, eu gosto dessas paradas, entendeu? Pô, um videozinho. Quer chorar, né? Tá ligado? É, Quer pô, um chorar. videozinho, tipo assim, tu vem. Pô, faz uma paradinha, alguma coisa assim. Ah, eu na minha sala, assim, sentado no chão, não sei o que tava fazendo no chão, cara. Lohan sai do banheiro, acabou minha vida, tô grávida. Chorando pra caraca. Ah. Aí caraca, eu fiquei assim, eu falei... Mas eu comecei a chorar também, Senhor, eu sou duro, Senhor, me ajuda. Primeira palavra dele, se eu tô duro. Senhor, eu sou duro, pai, me ajuda, como é que vai ser? Cara, assim, por quê? O Caleb, a gente planejou o Caleb com uns 5 anos de casamento. O Caleb foi uma surpresa, assim, no 3º ano de casamento. E foi uma surpresa mesmo, a gente não esperava. Sim, falar que não esperava porque sem proteção ali acontece. Eu não esperava, eu Mas- tava confiando nele. Mas assim, a gente, caraca, quando o Caleb foi aquele boom, falei, caraca, cara. Aí eu lembro que a gente ligou pro pastor, falei, pastor, eu quero conversar com o senhor, liguei pra ele, é ele. É menino ou menina? Falei, caraca. Pastor covarde. Pô, pastor, Lohan tá grávida, que não sei o que e tal. Mas aí, pô, tô nervoso, cara, não sei o que. Aí ele, filho, calma. Filho é provisão, cara. Isso aqui, foi me conversando comigo. Ele vai dar tudo certo, tô com vocês, vai faltar nada pra vocês e tal. Isso aqui. Foi me acalmando, assim. E literalmente, cara, não faltou nada. Glória a Deus. Não faltou nada. Mais uma vez nós vivemos a provisão de Mano, Deus. mais uma vez. Eu lembro que com o Caleb a gente gastou quanto? 30 reais. Que foi um quadrinho que a gente comprou pro quarto dele. De resto a gente ganhou tudo. Ganhamos tudo. Então, assim, cara, Deus é muito bom. Legal. Deus é muito bom. E no início, assim, não vou falar pra você que foi fácil. A aceitação não foi. Mesmo a gente, sabe, estando firme com o Senhor, aquela coisa toda. A Lohane tava na faculdade, teve que trancar a faculdade, aquela coisa toda. Eu tava num trabalho, eu recebia muito mal no trabalho que eu tava. Então, assim, foi bem difícil. A preocupação batendo, eu falei, cara, como é que vai ser, cara, um filho e tal. E batia aquela questão de, pô, não tive meu pai presente. Aí eu, cara, como é que você com meu filho, cara, aquela coisa toda. Batia essas questões assim comigo. Muita preocupação, cara. Mas acho que foi a partir do quê? Do 7º, do 6º mês, assim, que a gente começou a desfrutar mais, né? A gente começou. Aí teve a frustração que a Lohane queria que fosse menina. Aí Já tinha um nome, na Lohane? outra, Oi? Já tinha um nome? Tinha nome. Qual era o nome? Ayla, nome de cachorro. Qual é? Isso que eu não queria falar. Sério, mas é Sério? sério. Um negócio a desse, Lohane, não. a Lohane falou assim, ó, Ayla. Aí daqui a pouco, eu lembro que a gente tava no condomínio. Gente, me perdoa se tem alguém de Ayla aí. Pô, cara, eu tô querendo tava ofender. esperando a brecha pra falar isso. Ayla, seu Aí ela nome é lindo. comentando agora. Seu nome é lindo, Ayla. Fica Não tranquilo. foi, gente. Pelo amor de Deus, me perdoa. Mas é porque a gente tava no condomínio, cara. Aí vem a senhora com uma cachorro, Ayla. Aí eu falei, Lohane, olha esse nome, Lohane. Mas depois eu comecei a gostar. Assim, eu tava aceitando a ideia de que seria Ayla. Aí vem Caleb. Pô, acho Caleb é um nome muito bonito. Cara, Caleb foi o nome que Deus me deu, cara. Caleb O nome é um ia ser o muito quê? bonito. Tel. Ah, pô, Aí, eu ia Tel. falar besteira. Tel. Aí eu falei, não, Legal, vai Caleb, ser mano. Caleb. Melhor Caleb. Eu sonhei com Caleb, vai ser Caleb. Mas, enfim, cara, a gente começou a desfrutar, assim, a Lohane já tava com um período, assim, já da gestação, foi o momento que a gente começou a desfrutar mais da gestação dela, sabe, a gente fez umas fotos legal, foi um processo de aceitação, assim, porque a gente não sabia como ia ser, cara, a gente tava totalmente perdido, assim, mas depois que o Senhor começou a ministrar, assim, mais no nosso coração, sobre a maternidade, sobre a paternidade. Aí foi que a gente foi caindo na real, de que era a bênção, cara. Legal. E assim, de lá pra cá, vira e mexe, eu falo alguma coisa sobre paternidade, assim. Eu lembro que o Caleb tinha 2 meses, 2, 3 meses, assim. A gente fizeram um workshop aqui de homens, né, falando sobre isso. Eu contei minha experiência lá com ele, por O maneira. Wesley quase matou o Caleb. O que tu fez, Como? Wesley? Cara, a Lohane tava agoniada já querendo ir pra rua, querendo fazer as coisas. E ela me deixou sozinho com o Caleb. O Caleb tinha 3 meses? 3 meses. A Lohane foi pro monte com as mulheres. Pra tu ver que, mano, não pode parar. O teu filho não pode parar. A Lohane foi pro monte com as mulheres. Deixou o Caleb comigo. E nisso,
tava tendo um jogo do Flamengo e o Caleb tava dormindo no quarto. Só que o ar-condicionado estava instalando. No quarto... Na tua casa instala. Aí, ar-condicionado, meu irmão, full time. E o Caleb dormindo. Aí olhando o jogo do Flamengo, eu olhava pra ele, olhava pro jogo, olhava pra ele, olhava pro jogo, olhava pra ele. Teve uma hora que o jogo foi ficando interessante, eu fui olhando pro jogo. Cara, passou acho que uns 20 minutos assim, meia hora. Eu, caraca, Caleb. Aí fui no quarto. Quando eu fui no quarto, tá o Caleb assim com os braços assim e a cara no colchão. Assim, mano, a cara. Sabe? Tava de bruço, a cara assim no colchão com o braço assim. Entendi. Quando eu encostei no braço dele, o braço dele geladão, tá do ar-condicionado. Cara, na hora eu falei assim, pô, tá morto. Eu peguei ele pelo braço assim, aí levantei ele. Caleb! Aí ele, Aí eu, pô, meu filho faz isso comigo não, cara. Mano, comecei a chorar. Que isso. Comecei... Imagina a cabeça dele. O maluco me acordando assim. Cara, comecei a chorar. Boladão. Tô de boa. Não, e assim, e na hora me deu uma angústia. Eu falei assim, pô, minha mulher no monte chorando, tô matando meu filho em casa, cara. Eu falei, nossa, senhor, pelo amor de Deus. Eu falei pra Lohane, se tivesse acontecido alguma coisa com ele, tu nem ia ter meu marido nem filho, porque eu ia lá no Brasil e me jogar, pô. Eu ia acabar com tudo. Cara, imagina minha mulher no monte, chega em casa, ó. Tava vendo o jogo ali, o Bruno fez uma jogada e me prendeu. Eu não voltei pra olhar o moleque. Quando eu voltei era tarde. Pô, não tinha lógica. Eu falei, caraca, cara. Mano, mas que susto. Meu coração chegou a doer, cara. Eu chorei. Não, eu quando eu chorei cheguei pra do caraca. monte, o Wesley tava sentado num Chorando. saco, um cara. Mano, abracei, mano. Fiquei abraçando Aí com eu, o moleque assim, O que aconteceu? Pô, nem te conta. Cara, isso aí, paternidade é isso. É histórias boas que a gente tem pra contar, cara. Pastor tendo leite condensado? Tentei fazer, não deu certo, não. Tô brincando. Conta mais que história do Caleb, só teve essa? Cara, com o Caleb teve a vez também com a fã dele na piscina. Como assim? Como? Que isso? Não, porque o que acontece? Eu Gente. tomando banho de piscina com ele, eu fiz assim na piscina, só que o que acontece? Escorregou. Quando ele voltou. Pô, ficou um tempão pra respirar. Eu, pelo amor de Deus, foi rapidinho, cara. Faz isso não. Alô, o que eu vi? Eu falei, nada. Tá bem. Tá bem. Pô, cara, eu Tá achei um peixe. Por que acontece, cara? Esses vídeos daí Pô, o de Caleb se Instagram- amarra, aparentemente ele se Não, amarra em gosta, piscina, pô. gosta. A gente foi lá pra parada Esse do vídeo de Instagram campo. que o nego bota as crianças boiando aí, pô, tomando banho de piscina, bebezinho. Eu falei, pô, tranquilo, mergulhar. Mas só fiz assim, ó. O moleque voltou. Mano, não respirava. Assustado. Que isso, mano? Ele tratando a criança igual ar-condicionado. Uma pancada que não funciona. Não, Caleb, cara, fala pra ele tem que ser rústico, cara. Não, aí. Me amarro no Caleb. Muita história boa assim com ele, cara. Ele é muito engraçado, Caleb é muito engraçado. Aí agora veio o Luca também. E aí, alguma história já com ele? Ó? Cara, o Luca. Tem histórias assim com ele? Acho Ele que aprendeu, não. O Caleb Agora já foi... tá mais treinado. Caleb foi o cobaia. Luca, o que acontece? A gente tá morando num apartamento ali pra você ir pro box é um pouco apertado. Apartamento pequeno é um pouco apertado, né? E eu dou banho no Luca. Eu gosto de dar banho no chuveiro, assim. É um momento nosso, assim. Eu gosto muito de dar banho nele. E, cara, a primeira vez que eu fui dar banho nele, eu não sabia muito como me mover ali no box ainda, né? Novo, Aí eu fui espaço pegar novo. ele aqui assim, né? Aí, pô, botei o moleque de cara no chuveiro. Foguei o moleque, cara. Eu tossindo pra caraca, eu falei, pô, aí eu. Agora, pra colocar ele no banho, eu dou uma diminuída no chuveiro, entro com ele. Porque o que acontece? O box abre pra dentro, né? O blindex, né? Então eu tenho que entrar com ele assim, é mó, mano. Um cálculo pra você entrar com o moleque no boxe. Mas aí ele ficou de cara no chuveiro. Cara, meus filhos assim, eles vão. Sim, tem muito testemunho pra contar. Sobrevivência. Pô, moleque de Deus. É. Esse dia eu brincando com ele na cama assim, lá no quarto da gente, a gente colocou aquela. Tem a cama e tem aquele armário em volta da cama. Ah, o... Sabe? Sim. É como se fosse um guarda-roupa Acoplado assim, em volta assim, da já cama assim. entendi. A gente eu deitado assim brincando com ele, fui levantar ele, pô, Jogou bateu no de cabeça, teto. Bang!
Falei, caraca, chorou pra caraca. Essas paradas, assim, eu Não calcula, né? não calculo, cara. Não calculo, mas eu amo meus filhos. Não tô tentando matar. Não, gente, ó, pelo amor de Deus, Deixa não tô claro tentando aí. matar meus filhos. Eu amo meus filhos. É só o jeito mesmo. É só o jeito, é só o jeito. Que legal. E esse... Pode falar, Bill. Não, pode falar. Eu ia perguntar como é que foi descobrir o Luca. Mas vou fazer Pode falar, pode falar. Cara, o Luca é um outro enredo. Porque, assim, a gente não tava num período muito bom assim, no nosso casamento. A gente tava passando por um momento um pouco delicado. E assim, cara, o Luca veio pra reconectar a gente, sabe? Porque casamento, cara, é isso. Você casa todo dia, sabe? Você tem que, como é que eu vou te dizer? Se reconectar todo dia com a sua esposa, sabe? Você tem que amar todo dia, se esforçar todo dia, se empenhar todo dia. E o Luca, ele veio para trazer esse senso sobre nossas vidas, sabe? Trazer essa responsabilidade novamente, porque a gente estava num período bem delicado, sabe? E quando a Lohane falou para mim que estava grávida, eu falei, caraca, cara. Falei, caraca, um filho nessa situação, nessa circunstância, um filho e tal. Mas aí o Senhor foi ministrando no meu coração, cara. Foi ministrando assim que Surpresa ela não fez, não. não foi. Não. Eu tava trabalhando, ela Já me ligou. percebeu que ela é boa com É, surpresa. pô, trabalhando, ela me ligou, mano. Eu dirigindo, dirigindo, perigo. Dirigindo, ela me ligou, ela, tô grávida. Chorando pra caraca de novo. Meu Deus, tô grávida. Falei, meu Deus, e agora? Falei, cara, amém, vambora. Aí ele trouxe essa luz, cara. Assim, de novo a gente achou que seria uma menina. Ela. Aí, não, seria agora Aurora. a Aurora. Aí... Tu gostava de Aurora, pelo menos? A Aurora eu gostei, Ah, tá. gostei de A Aurora é mais legal. A Aurora é É maneira. mais legal. A Aurora. É porque, exemplo, eu nunca vi uma senhora com o nome de Ayla. Agora, já vi uma senhora, pô, Aurora, senhora Aurora, dona Aurora. Dona Né? Aurora tá aí? Ah. Dona Aurora, É Dona uma pergunta, Aurora. você já viu algum senhor com seu nome? Tainã? Senhor Tainã? Cara, é difícil eu ver Tainã da minha idade e dirá senhor. Então, assim, Também Aurora- nunca vi senhor Wesley, não. O Wesley também. Eu nunca vi não. Um maluco Seu de 80 Gabriel anos. Gabriel, Seu Gabriel Gabriel tem, também tem não. muito. O Wesley não tem, né, cara? Seu Wesley, 80 anos. Seu Não Gabriel, tem, 80 anos. cara. Nunca vi. Você já viu algum Wesley com 80 anos? Algum Gabriel com 80 anos? Comenta aí, cara. Mata essa nossa dúvida aí, por favor. Marca ele. Marca ele aí. Manda esse podcast pra ele, por favor. Cara, então assim, a Aurora a gente gostava e tal. Mas mesmo que não foi a Aurora, foi o Luca. A gente tem essa palavra de Aurora sobre nossas vidas, tá? A Lohane sabe bem o significado disso, é como se fosse um Amanhecer. um novo amanhecer. nas nossas vidas. Então Eu assim, lembro que eu indo trabalhar, o senhor falou que, por mais que veio o Luca, né? O senhor falou que no meio da escuridão iria vir um novo amanhecer na nossa vida. Maneiro. Que era o que a gente tava vivendo na época, né? Estava no meio do caos, assim. Um processo assim, muito turbulento. E o Luca veio. Ele literalmente veio assim. Ele trouxe um novo amanhecer no meio de uma escuridão que a gente tava vivendo. Legal essa parada de Aurora. Tem Sim. algum versículo, não lembro se Sim. é Lamentações, Ah. não. Da Aurora, do Justa como A Aurora. vereda do justo é como a luz da nova aurora. Vai brilhando até tornar dia isso, perfeito. isso aí, isso aí. Eu não lembro E o agora Luca, onde ele é mó paz, né? Luca É, tranquilo. ele é mó paz. Mó vibe, mó vibe. Tranquilão. Exemplo, ele tem 3 meses, cara. Ele interage como se fosse um bebê maior. Ele ri pra caramba. Hoje de manhã ele tava no quarto lá, né? Aí eu tava na sala assim, me arrumando assim. Aí eu chamei ele. Falei, ô negão. Aí ele olhando assim, rindo pra caraca. Eu falei, pô, ele é muito esperto, cara. Legal. E assim, tá sendo um tempo muito gostoso lá em casa, assim, com eles. E o Caleb com ele, como é que é? Cara, o Caleb, assim, no princípio ficou meio enciumado, aquela É coisa mesmo? toda. Porque o Caleb, a gente sempre tratou o Caleb como nosso bebezão. Sempre. Era cola. Você vê que na igreja era cola aqui, era aquela coisa aqui, do nada chegou um intruso. Aí, assim, algumas práticas que o Caleb já tinha passado, né, de amadurecimento, assim,
criança, né? Sim. Crescendo. Aí ele voltou, tipo, muito colo, essa coisa toda. Mas a gente entende que pra ele também é uma novidade, Sim. entendeu? Aham. Mas ele também, tipo, ele olha o irmão, pô, ele toma Pô, legal, conta. cara. O Jeito irmão mais dele, velho. jeito dele, pô. segurando a cabeça assim, ó. Caralho, balança teu irmão, ele balança. Tu tratou ele assim? Se ele chega no local e não vê o Luca, ele, cadê meu irmão? Legal. Maneiro. Responsabilidade, né? Tipo assim, de irmão mais velho. Gera um senso dele. Pô, isso aí. E assim, a gente. É muito complicado essa parada, porque a gente também não pode jogar essa responsa sobre ele, porque o cara Sim. só tem 3 anos. É verdade. Então, tipo assim, ele é o irmão mais velho, mas ainda é o bebezão. Cara, então, viver esse dilema, É um desafio. que pô, a Lohane, a vida eu tô brigando com ele, Lohane, calma. É um bebezão ainda. Pô, às vezes eu penso que ele já tem uns 15. Tipo, cara, Bora, pelo Caleb, amor de Deus, jovem cara, aprendiz. tá vendo teu irmão aí? Não, que não sei o quê. Aí eu fui, caraca, não, cara, ele ainda é uma criança ainda e tal. O Luca, recém-nascido, 5 dias, o Caleb subiu no sofá, pulou na cabeça do menino. Meu Deus! Que isso? Que isso, Caleb? O negócio é esse, Caleb? Essas Como situações assim? que a gente vive. Se desafia, assim. Aprendeu com o pai. Mas é isso. Que maneiro. Deve ser bem... Tudo muito novo pra vocês e pro Caleb, né? Assim, isso que vocês estão construindo, vocês focaram aqui no discipulado, que é algo que a igreja tem focado muito. E a gente tem até as faixas etárias, né, da juventude. Hoje vocês cuidam do Brave, eu do Drop, Tainan do Pulse. E a galera, acho que tem que entender muito isso. A galera que a gente tem que andar. Por exemplo, hoje eu ando com um adolescente porque, querendo ou não, eu tô cuidando deles, assim, né? E, cara, tem vocês, tem o Daniel lá com vocês também, casado, com filho. E vocês estão aí. Então, acho muito importante a galera entender isso. Porque, às vezes, vai ter um rolê depois do culto. Aí, pô, tá eu, Tainara, casado. E, pô, às vezes a gente pode não estar bem entre a gente. Aconteceu, a gente tá tão bem. Aí eu saí com o Daniel e com a Bruna. Aí eles falaram, tipo, isso aí passa lá em casa, isso aí acontece também lá em casa. Então tu já fica, viu, não é só lá em casa, tipo, não é só eu que encharco a toalha. Então, e tu volta, o problema nem é tão grande assim. Sim. Então, essa linha de discipulado que a igreja tá tendo é muito importante. E vocês falaram desde o início. Vocês já tiveram discipulado, só não existia nessa época ainda o nome mesa discipulado aí. Mas o relacionamento todo de vocês foi baseado no discipulado. Onde se chegaram hoje com os filhos. São discipulados de formas novas. E essa igreja, ela tem muito isso. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu já cheguei namorando. Aí a primeira conversa que eu tive com o pastor virou pra mim e falou assim... Entre aspas, falou, você precisa ser ganancioso, para de focar só em Jesus. Você vai ganhar seu dinheiro também. Aí eu, caramba, é verdade, eu quero casar, tem que ter dinheiro. E em cada fase da minha vida eu fui sendo discipulado. Então, olhando a história de vocês, é muito maneiro que vocês tiveram lutas, como todo mundo tem. E vocês foram discipulados e hoje estão aí com 2 crianças e precisam continuar sendo discipulados, que é tudo novo. Quando tiver 3, cara, é novo de novo. Daqui a alguns anos, quando forem avós, precisam ser discipulados. Mas como é que é ser avô? Será que eu vou me meter muito na vida? Verdade. Então, o discipulado aqui da igreja é muito incrível por isso. E vai ser obedecer, né? Acho que não é só você ouvir, vai ser obedecer e colocar em prática aquilo que tá Sim. propondo pra você, né? A gente fez muito isso. A gente obedeceu e colocamos em prática. É verdade. Que a gente fala algo aqui e parece assim que é um clichê, mas não, cara. A mesa aqui na igreja é muito farta, Sim. entendeu? Muitas das vezes, o que a gente sente é falta de fome, sabe? Sim. É falta de uma entrega legal, sabe, assim, da galera. Eu tava até conversando hoje com um jovem e eu falei isso pra ele, eu falei assim, cara, o que falta, às vezes, que eu sinto que falta às vezes em você, é desejo, cara, sabe? É uma vontade. Porque, assim, a tua vida, ela tá legal. Você tá ali caminhando e tudo mais e tal. Mas você precisa se esforçar mais, cara, sabe? Eu acho que a vida de discipulado é isso. É você tá sendo sempre alimentado numa boa palavra, sabe? De um bom cuidado. Mas o que você tá fazendo com isso? Entendeu?
existe um esforço que a gente precisa fazer, cara. A gente aqui, a gente se entrega muito numa expectativa de que a juventude, de que a galera que tá, sabe, sendo liderado pela gente corresponda, entendeu? Porque a gente não tá fazendo nada novo, a gente tá reproduzindo aquilo da forma que a gente foi gerado, entendeu? Sim. Eu fui gerado assim, cara, mas eu só fui gerado assim porque eu me submeti e obedeci. Lohane, a gente só foi gerado dessa forma porque a gente obedeceu, submeteu. Então, quando a gente quer, a gente fala com a juventude, cara, vambora, cara, vamos pra cima. Talvez a gente não ganhe a cidade do dia pra noite, cara. Sim. Mas uma coisa é certa, a sua vida vai ser transformada, é isso que importa. Primeiro instante é a sua vida ser transformada, cara. Depois a gente pensa na cidade. Vamos focar na sua vida? Cara, o que precisa mudar? O que precisa transformar? O que você precisa largar? Sabe? Discipulado é isso, é a praticidade da gente conseguir aconselhar coisas básicas do dia a dia, da vida, entendeu? Que às vezes a juventude, eu vejo uma juventude que sonha muito com algo mirabolantes, mas não consegue focar no básico, sabe? Uma vida cotidiana com Deus, entendeu? E às vezes, assim, o que eu penso da mesa de discipulado, do tempo de discipulado que a gente tem aqui, é sobre isso, é sobre a gente formar Cristo nessas pessoas no cotidiano, no dia a dia, nas decisões do casamento, do relacionamento, Sim. sabe? Do namoro, do noivado, entendeu? A gente não tem o poder de decidir nada por ninguém, entendeu? Mas a gente pode orientar, sabe? Da melhor forma como essa pessoa deve seguir, deve decidir, entendeu? É sobre isso, cara. Sobre isso aí que o Bicho falou. A gente se submete a isso e tá dando fruto, graças a Deus. Então, se você quer que sua vida dê fruto também, cara, submeta a vida discipulada. Cara, vocês têm algum recado final? Eu sei que o Wesley, falou algo agora bem profundo, assim, realmente. E algo que faz muito sentido, né, cara? Porque é o que tu falou. Isso gera fruto. Eu lembro que teve uma vez que eu fui falar uma parada com o Danilo e eu falei, cara, eu vejo muita gente aqui na igreja, ouvindo a história de vocês, não mais uma história no sentido de dizer, só mais uma, não, mas é mais uma história que integra isso. A quantidade de gente que eu vejo aqui que chegou com a vida, tipo, cara, toda alanhada, toda arrebentada, que já não tinha mais esperança, que já tinha, o cara já tava pra abandonar, ou tinha abandonado o casamento, que tava com a vida toda ferrada. Cara, e a vida da pessoa, tipo, totalmente reconstruída, sabe? Flui algo através desse altar, flui algo desse altar, sabe? Mas por que acontece na vida de uns e não acontece na vida de outros? Processo que o Wesley acabou de trazer aqui. E é interessante, porque a gente está falando aqui para casais de um modo geral, mas vocês discipulam jovens casais, né? Vocês têm algum recado para deixar, para finalzão, assim, cara, resumo? O Wesley falou, Lohane quer falar, deixar um recado final para essa galera que tá... Lohane já... tá passando por esse processo, já passou, tá passando por um período difícil igual vocês passaram também. Sim. A gente não sabe. Amém. Cara, Perseverança. Porque a gente precisa perseverar, cara. E assim, um conselho que eu dou pros casais jovens, assim, que estão construindo uma família agora. Cara, pede ao Senhor uma palavra, sabe? Pede ao Senhor um norte pro casamento de vocês. Porque não é só um ajuntamento de duas pessoas, sabe? Eu acho que por trás disso existe um propósito maior do que esse ajuntamento, entendeu? É vocês descobrirem isso em Deus, que eu acho que isso traz mais sentido para a vida de vocês como um casal. Dando uma experiência assim, eu e a Lohane, a gente sempre teve uma convicção de que a gente trabalharia com jovens casais, e sempre tivemos essa convicção em Deus, e a gente por um período a gente foi esquecendo dessa palavra e tal, e durante algum tempo a gente participou da conferência agora, e a gente teve um período lá de oração lá do Dave, né? O Dave foi orar pela gente. E antes dele orar, ele falou assim, cara, vocês são uma dinamite.
Eu sinto que o Senhor quer usar vocês com jovens casais e tal. Legal. Vocês vão ser uma referência nessa área. Vocês vieram... Cara, ele assim, foi bem, assim, bem usado por Deus, né? Uma palavra de conhecimento. Uma palavra que a gente já tinha. Aí ele foi falando, falou assim, cara, vocês vão ser usados nessa área, isso, aquilo. Ajude na comunidade de vocês, ajude na comunidade de fé de vocês e tal. E eu lembro que foi umas 2 semanas antes, o pastor tava pregando, a gente sentado ali na fileira da frente, ele pregando, aquele jeitão dele, ele veio, abraçou a gente assim, aí ele, cara, obrigado por vocês não desistirem, vocês estão aqui, perseveraram. E, cara, um dia vocês vão trabalhar comigo, vocês vão cuidar de jovens casais aqui nessa igreja. Que legal. Aí na hora eu falei assim, caraca, velho, uma palavra que o Senhor deu pra gente quando a gente era namorado ainda, sabe? Que legal. A gente orava. Senhor, a gente orava por isso, Senhor. A gente tá namorando aqui, cara, mas quando a gente for casar, eu não quero casar por casar, pô. Eu quero, cara, que o Senhor dê um destino pra gente, pô. Sabe? Eu quero que o Senhor dê um destino pra que a gente flua naquilo que o Senhor quer que a gente flua, entendeu? Então, assim, mesmo que hoje a gente efetivamente, pô, não seja da equipe do pastor ali, aquela coisa toda, cara, a gente tenta funcionar de alguma forma. Hoje quem cuida dos casais aqui da igreja é o pastor e a pastora, a gente entende isso, a gente honra isso. Então a gente, todas as vezes, pastor, até aqui eu consegui ajudar, agora é contigo, entendeu? Então assim, a gente tá sempre ali, cara, orientando os casais, sabe, daquilo que eu falei, na coisa básica da vida. Persevere, sabe? Legal. Seja cúmplices um do outro, proteja, cara. Às vezes eu fico vendo algumas situações, cara, a gente precisa, os casais precisam se proteger, cara. Sabe? Eles precisam se proteger. O homem proteger. Exemplo, a Lohane, você viu que a Lohane falou pouco hoje, mas isso é uma forma de proteção, porque eu sei que minha esposa fica nervosa. Entendeu? Então, assim, os casais precisam se conhecer e se proteger. Entendeu? Então, o conselho que eu dou para os jovens casais é isso. Se conheçam, sabe? Se exponham um pro outro, fique nu um pro outro. E tem uma palavra em Deus, cara, que eu sinto que eu acho que isso já vai ajudar muito, sabe, na caminhada. Os desafios vão vir, os problemas vão vir, mas se vocês tiverem um ao outro e tiverem um Senhor, cara, vocês vão vencer, assim como a gente tem vencido, assim como a gente venceu. É isso. Amém. Amém. Você quer falar algo? Não? Tá tranquilo? Então. E tu tem mais alguma pergunta, alguma parada? Nenhuma mais. Então. Pode fecha. encerrar aí. Quer que eu encerre? Pode encerrar. Então, pessoal, você que ficou aí com a gente até agora, esse episódio vai continuar no YouTube. Já compartilhe, mande no grupo da família, mande pra algum casal que você saiba que está um pouco em crise, ou mande pro casal que você acha que tem que aprender, algum casal que Deus tocar agora no seu coração, o Espírito Santo fala contigo aí, já encaminha. Tá, não se esquece de deixar o seu like, comenta aqui, tá bom? Se você tiver alguma história engraçada do seu casamento, de paternidade, maternidade, comente aqui embaixo, tá bom? E vamos interagir um pouco nos comentários. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, até gente. a próxima. Tchau, tchau. Valeu.